Olá a todos, eu sou Newton C. Braga e aqui estou eu com o meu canal de arqueologia, em que eu volto ao passado para ver coisas interessantes do passado em eletrônica, tecnologia, mecânica, física, química, ciências em geral e tudo mais que interessa aos nossos leitores que são ligados nesse assunto. E na nossa viagem de hoje eu volto ao passado e vou visitar algumas lojas de componentes que existiam lá em 1920. Eu vou viajar para uma grande cidade americana, pode ser Nova York, porque eu posso tomar como exemplo. E, na verdade, eu vou pedir a ajuda do Hugo Ginsbeck, que me deu umas dicas através dos seus anúncios na sua revista Electrical Experimenter, de julho de 1920, que vocês veem a capa aí do lado. Pois bem, nós vamos percorrer as lojas e vamos ver as coisas interessantes que existiam à venda para quem gostava de tecnologia na época. Para os makers, né? Que naquela época não se chamavam makers, né? Se chamavam o do it yourself, mesmo esse termo ainda só veio depois, né? Mas eram aqueles, vamos dizer, cientistas de garagem, né? Que naquela época, para você ter um laboratório de eletricidade, eletrônica, outras coisas, você precisava de espaço, porque os aparelhos eram grandes, né? Quando é que você ia pôr uma bobina de Tesla ou um motor daqueles de indução grandes que tinham no passado, como o Tesla gostava de demonstrar, né? Assim, numa vitrine de uma loja, eu encontrei lá um kit que era para jovens, para crianças, um kit de brinquedos, né? The Boy Electronic Toys. Era um kit que você montava coisinhas de eletrônica, como hoje a gente vê muitos deles para makers na Amazon. Você tem lá para os STEAMers, né? Os que fazem parte daquele projeto de ensino de tecnologia do governo, né? Que tem aqui também no Brasil, que procura ensinar ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática aos jovens. Então existem muitos kits à venda com materiais que permitem você fazer coisas de tecnologia em casa. E esse era de eletricidade. Era vendido por $6. Né? Depois nós vamos fazer uma tabelinha de conversão do dinheiro da época para vocês terem uma ideia de como funcionava. Né? Um outro que a gente encontrou foi um laboratório de química. Né? Assim nós vemos à venda na internet alguns laboratórios de química para crianças, né? Hoje os fabricantes são muito mais cuidadosos por exigências legais e com precauções com a saúde. Mas naquela época você comprava um laboratório químico para fazer experiências em casa que tinha urânio, né? E urânio com alto grau de radioatividade, né? Então vocês já viram que não era uma coisa assim muito segura, mas eram vendidos. Esse aqui custava $6. Eu vi lá numa vitrine de uma loja de Nova York, em 1920, na minha viagem ao passado. Né? Um outro kit que eu encontrei, um outro aparelho que tinha lá numa loja de materiais elétricos, era um motor, certo, para experimentos. E era um motor experimental bem interessante, conforme vocês podem ver, que originalmente ele vinha com uma hélice, que era para você fazer um ventilador. Mas bastava você desatarrachar a hélice e fazer seus experimentos, né? E olha que curioso o capacitor variável de 1920, né? Que vocês veem aí, que eu encontrei também na vitrine da loja, né? Uma coisa bastante curiosa em termos de acabamento, né? Uma coisa que era interessante naquela época é que os componentes em si, eles eram bem trabalhados. Eles vinham em caixinhas, alguns tinham até adornos, né, de anjinhos, de figuras mitológicas, né? Mas eles tinham assim um acabamento muito trabalhoso, bem trabalhado. Vocês podem ver, peguem uma máquina de costura antiga e dá uma olhadinha como ela era trabalhada nos pés, por exemplo. As máquinas industriais também, elas tinham aqueles adornos que a gente vê no filme de ficção científica, né? Parece que a máquina era uma obra de arte, né? Tinha que ter anjinho, tinha que ter figuras mitológicas, animais, coisas desse tipo, tudo enfeitando uma máquina. Hoje a gente não tem essa precaução, as máquinas têm que ser funcionais. O seu celular não tem enfeite, não é isso? Os equipamentos que a gente usa não têm enfeite. Um outro dispositivo que eu encontrei lá naquele passado, que eu via da minha viagem lá em 1920, foi um faiscador rotativo. Naquela época, 1920, os transmissores ainda eram de centelha, não tinha válvula ainda. Então existia uma bobina que soltava faíscas e tinha um circuito sintonizado que era ligado à antena. Então o sujeito, quando telegrafava, ele ia produzindo faíscas que eram transmitidas, gerando um ruído na frequência que ele queria transmitir. Era um negócio bem precário, né? Era uma transmissão que tinha muito mais ruído do que sinal, né? E eles encontraram uma maneira interessante de tornar o sinal mais estável e até modulado em um certo tom, que era através de um faiscador que rodava.
Assim, os dentes faziam com que as faíscas tinham uma frequência fixa de produção. E o sinal ele era formado, então, por ondas amortecidas, né, que eram transmitidas. E assim a transmissão, além de ter maior rendimento, ela era mais agradável para quem recebia. Então, eles vendiam o tal do faiscador rotativo, para o cara colocar, para o amador colocar no seu transmissor. E nós temos aqui um negócio que hoje seria, a gente vê inclusive alguma coisa semelhante, mas que hoje seria proibido. Eu já falei em outros vídeos, né, que eles usavam kits de um xarope de urânio, né, porque achavam que o urânio curava qualquer coisa. E naquela época eles já mexiam com ultravioleta. Eu até fiquei preocupado com essa crise do Covid que nós tivemos, né, com a pandemia, aparecessem logo aí gente querendo vender remédios à base de ultravioleta, né? Naquela época já existia. E olhem aí, um kit de raio ultravioleta para curar tudo. Certo? Curava dor de cabeça, enxaqueca, cuidava, certo, dor de dente, cuidava de alergia, tudo mais, e era vendido livremente. Imagine só o que não deve ter causado de problema esse kit, né? As pessoas que se submeteram à radiação ultravioleta, principalmente aos olhos, que hoje a gente sabe que isso é perigoso. E eu completei a minha viagem olhando lá na vitrine de uma loja um detetor de galena. Esse detetor, conforme vocês podem ver, eles apregoavam que era o melhor de todos, porque a galena vinha de uma região de minerais especiais, né? Como todo vendedor precisa, certo, fazer a propaganda do seu produto da maneira melhor para ajudar a vender, né? E esse detetor de galena, muito bem, assim, tinha aquele programa do acabamento, né? Que tinha que ser bonitinho, né? Uma base de madeira, com bornes cromeados, né? Um cabinho para você levantar e baixar o bigode de gato. Vejam lá na descrição do vídeo como é que funcionava o rádio Galena, ou vá lá no meu site e digite Galena, né? Você vai ver como é que ele funcionava naquela época num rádio, que era do tempo que não tinha nem válvula e nem transistor, né? E coisas desse tipo. Então, como é que isso é que a gente encontrava nas lojas de dispositivos elétricos e eletrônicos? Lá do passado, nos Estados Unidos, em 1920, eu viajei a Nova York, né? Consegui a companhia do Hugo Gernsback para me orientar, né? Ele me levou às lojas que ele achava melhor, né? E muitas delas até anunciavam os seus produtos na revista dele, certo? Que eu depois aproveitei para recortar os anúncios e fazer esse vídeo, conforme vocês podem ver pelos slides, né? E como curiosidade, vocês viram que esses kits variavam de $2, $6, mas o dólar também tem inflação. E lá em 1920 o dólar não valia, certo? O mesmo que agora. Assim, eu fiz a conversão e $1 de 1920 valia $13 de hoje. E voltei para os nossos tempos, pensando assim que como evoluiu a tecnologia. Hoje a gente compra tudo pela internet, nós temos lojas gigantescas, né? Lá havia uma quantidade ilimitada de dispositivos. Hoje você entra na Mouser, você tem 4 milhões de tipos de componentes. Gostou desse vídeo? Assine a nossa playlist, né? Inscrevam-se no nosso canal para receber informações de quando viajarmos novamente ao passado e também os nossos outros canais. Deixe o seu like e até o próximo.